Como de costume na nossa igreja, nós sempre contamos uma crônica, uma história verídica, assim como Jesus contava através de palavras. E hoje eu vou contar um pedacinho do meu testemunho. Domingo foi consagração, da igreja, e eu fiquei muito feliz pela palavra que saiu para mim. E eu fiquei pensando, lá atrás, quando eu não tinha responsabilidade, infelizmente, naquela época eu cheguei a perder muitas coisas, mas Deus ele restituiu, graças a Deus. Hoje eu louvo e agradeço a Deus por estar aqui, de obreiro, e louvo e agradeço a Deus pela família que eu tenho também, porque se fosse olhar lá atrás eu não teria essa família que eu tenho hoje, porque Deus me deu, sabe? Porque as promessas dele foi e está sendo cumprida na minha vida, porque de um jovem que saiu de uma comunidade que não tinha nada, sabe? Cresceu numa comunidade sem ter nada. De muitas das vezes em casa ter para comer era fubá. Infelizmente minha mãe ela não tinha condições de nos criar, meu padrasto trabalhava sozinho, só que ele não tinha condições de manter os cinco filhos que a minha mãe tinha. Então muitas das vezes nós comíamos fubá. Muitas das vezes queria coisas que não podia ter, mas hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, porque hoje eu tenho a oportunidade de ter o que eu quero, porque Deus ele abençoa. Se hoje eu tenho um carro é porque Deus abençoou, se hoje eu tenho uma casa para morar é porque Deus ele abençoou, se hoje eu tenho um trabalho para trabalhar e poder se esforçar é porque Deus abençoou, porque Deus ele me propôs isso. E eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por isso, porque desde o momento que eu entreguei a minha vida de verdade nas mãos dele, ele só tem abençoado, ele só tem cumprido as promessas dele na minha vida. Então nós temos que parar para olhar isso, sabe? Porque quando domingo eu estava aqui nesse altar, eu lembrei de tudo isso, sabe? De tudo que Deus ele me deu. Muitas das vezes nós se esquecemos. Por isso que é bom nós sempre se lembrar, sabe, onde nós saímos e o que Deus tem feito na nossa vida. Então eu queria contar um pouco do testemunho para vocês também. Amém. Boa noite, igreja glorificada no Senhor. Boa noite. E é maravilhoso, uma alegria muito grande quando a gente vem para a igreja. Tem até aquele salmo que fala, a alegria quando fui até a casa do Senhor, me alegrei. Então a gente tem que se alegrar quando a gente vem até a casa do Senhor e sentir a alegria que a gente vai ouvir o louvor, vai ouvir a pregação, vai ouvir o Senhor falando a cada um de nós, através de tudo que a gente precisa, das nossas necessidades. Deus, através da palavra dele, tem esse poder. Amém? Eu queria que vocês abrissem o livro de 2 Pedro 3, vou pregar de 1 a 18. E hoje eu vou pregar sobre as promessas. E promessa é afirmativa de cumprir alguma coisa que nós prometemos. E as promessas de Deus, todas, se cumpriram, E se faltar algumas ainda vão ser cumpridas, assim diz a Bíblia. Todas as promessas de Deus, o que Deus fala, Ele faz cumprir. Ainda que alguma coisa ainda não chegou até nós, não se cumpriu, mas vai se cumprir. Nós temos que ter paciência, para esperar no Senhor. Em Josué 21:45, eu vou ler umas passagens antes de ler a palavra. E em Josué 21:45 diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então veja o poder da palavra, como é forte a gente saber que venha para nós isso, nós tomarmos cuidado com a nossa boca, com o que nós falamos, porque a palavra ela tem poder. Assim
assim como a palavra de Deus tem muito poder. As promessas dele, elas vão se cumprir. Se não cumpriu ainda nas nossas vidas, nós temos que rever os nossos conceitos, olhar para dentro de nós e vermos por que ainda não recebemos a palavra de Deus, as promessas dele. Né? Em Atos 1,4 diz assim: e estando com seus discípulos, Jesus, né? Ele determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de ouviste, e foi aquela promessa que Jesus disse depois que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Logo após eles receberam a promessa do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, de 1 a 13. Então são promessas que nós já vemos que já foram cumpridas, né? E em Atos 2,39 diz assim: porque a promessa nos diz. Essa passagem eu achei também muito linda e maravilhosa. Achei Jesus muito lindinho, maravilhoso, bonitinho, porque ele é demais de lindo, né? E aí diz assim: porque a promessa nos diz a respeito a vós, que somos nós, né, que estamos aqui, aos nossos filhos e a todos os que estão longe. Quer dizer, que quem ainda está longe de Deus, ele ainda, porque ele fala aqui na sequência, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, quantas pessoas ainda, né, não estão ainda esperando esse chamado de Deus? E muitas das vezes, nós que somos de Deus, nós não temos que trabalhar só dentro da igreja. Nós temos que trabalhar na rua, na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós não devemos de se envergonhar de falar da palavra, de falar de Jesus, de falar dos nossos testemunhos e não falar da palavra de Deus, da nossa igreja, da nossa conversão e falar, porque às vezes tem pessoa que está sofrendo, chorando, né, com o coração, sorrindo com a boca, mas chorando com o coração, né? Hoje eu não tive uma experiência dessa. Eu nem imaginava, e a pessoa precisava de mim, precisava de uma oração, e ali foi muito forte que a pessoa chorou. E eu nem imaginava, né? Então, mas Deus me usou. E Deus usa a gente em todo momento. Então, quando nós precisamos estar atentos a ajudar, né? Quando nós evangelizamos, quando nós falamos, ou quando Deus nos quer usar para algo, nós estamos prestando atenção para se deixar ser usado por Deus e abençoar o nosso próximo, o nosso irmão. E trazê-los à conversão, trazê-los, né, ao chamado do Senhor. Né? Então eu creio muito que esse chamado hoje depende de nós, que vamos evangelizar, vamos falar do nosso testemunho, vamos mostrar a nossa luz que nós temos em Jesus para muitos que estão nas trevas ainda lá fora, né? Como um dia nós já estivemos. E aí, no 2 Coríntios 7,1, diz assim: ora, quando, pois, que temos tais promessas, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, eu achei muito forte, porque se nós temos as promessas de Deus, para que elas se cumprem em nós precisamos fazer o que está escrito aqui: se purificar de toda a imundícia da carne, do Espírito e aperfeiçoar na santificação do temor de Deus. Isso é algo que é muito forte. Né? E uma outra passagem que eu achei muito forte foi os 3 anjos quando visitaram Abraão, né, para falar para ele sobre o filho dele, Isaac, né? E eu achei muito forte, isso está lá em Gênesis 18, de 9 a 4. Mas eu não vou ler tudo, eu vou ler essa passagem de Gênesis 18, 14, porque o anjo, os 3 anjos que chegou lá, eles anunciaram para Abraão, né, que ele ia ser pai. Tanto pai de uma grande nação, como naquele momento ele seria o pai, né, de Isaac, né? E Sara estava na tenda, por detrás da cortina da tenda, ela estava ouvindo, ela deu risada, porque aos olhos humanos seria impossível, tanto para ela quanto para ele, porque Abraão foi pai com 100 anos, então ela
já não tinha mais o costume das mulheres. Então era algo impossível mesmo, dela engravidar e ter um filho. Mas só que nós nunca podemos se esquecer que para Deus nada é impossível, não existe impossível para Deus. Basta nós acreditarmos, determinarmos, termos fé e ir atrás da nossa bênção, da nossa vitória, e nós vamos conquistar. E aqui no versículo de Gênesis 18, 14, o anjo falou: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E aí ele fala: ao tempo determinado tornarei a ti, né, por esse tempo da vida de Sara, e terá um filho. Então ele estava determinando que daria um ano ele voltaria a vir e ela já teria um filho, porque a criança fica 9 meses na barriga da mãe, né? Então essa criança, depois de um ano, já estaria com 3, 4 meses, não, 10, 11, 12, 3 meses, né? E eu achei isso muito forte, né? Para mostrar que ainda que estava, que até tem algumas palavras da Bíblia que vai falar isso, mas que elas vão ser cumpridas. Não tem como não ser cumpridas. E em Gálatas 3:29 fala: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então nós somos, né, herdeiros, né, por causa dessa promessa que Deus deu a Abraão. E Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o que a palavra de Deus, o evangelho de Deus nos traz, né? A uma conversão, a nós batizarmos, para nós depois sermos selados com o Espírito Santo, recebermos o dom do Espírito Santo, que é de Deus e a promessa dele, né? E no Efésios 2:12 diz assim: e naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto. Olha que coisa maravilhosa. O sacrifício dele nos fez chegar perto dele. Isso é muito maravilhoso, nós ouvirmos, né, as promessas de Deus e tomarmos posse mesmo, né? E Efésios 6:2 também diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu acho muito forte, porque realmente nós temos que aprender a honrar pai e mãe. E nesses tempos de agora, eu tenho visto alguns casos, poucos casos, não é tantos, mas eu tenho visto crianças que não honram sua mãe, seu pai, né, que são mal criados, que xingam a mãe, né, que desobedecem. Então nós temos que sempre se lembrar que nós temos que trazer as crianças para a casa de Deus, ensinar o caminho desde cedo, para eles aprenderem a honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os anos de vida deles. É muito forte isso. Pessoa que não respeita seu pai e sua mãe, adolescente, às vezes, né? Tem adolescentes que não respondem, são mal criados, são nervosos com a mãe, não quer fazer o que a mãe manda, o que a mãe ensina, o que a mãe orienta, né? Então, isso é uma coisa muito forte que a gente tem que sempre orientar, trazer as crianças para a igreja para que nós possamos orientar bem. E em 2 de Pedro 3:9, que eu vou pregar, mas eu vou esse versículo, mas eu quero falar aqui primeiro, que ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, ele não demora e nem atrasa. Se não aconteceu ainda, porque vai acontecer. Porque ele ainda diz assim na sequência: ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo. Essa palavra longânimo é uma palavra muito forte, e é uma palavra de paciência, né? Impaciente é pacífico, é resignado, né? Então nós temos que entender, né, que a paciência de Deus é longânima, né? É longa, é bem mesmo. Ele espera mesmo tudo de nós, né?
para convosco, como ele fala que é mais é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando ele fala que alguns se percam, né? Porque os que são dele é dele. Mas ele fala que senão todos que venham a arrepender-se, porque ele chama todos, ainda quem está longe, pode estar perto se assim aceitar, quando a gente se convida, quando a gente chama, quando a gente evangeliza. Né? E é como eu falei, essa palavra retarda, ela quer dizer tardio, que não demora. E lá em Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, as nossas promessas, se ainda não foram cumpridas, no tempo determinado por Deus vai ser cumprida assim. Amém? Então, agora nós vamos para a palavra de Deus aqui, em 2 de Pedro 3. Aqui no título está falando da vinda do Senhor. E está dizendo assim, no diante: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, que aqui ele está lendo a segunda carta, né? Em que ambas as duas, né, primeira e segunda, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Aqui ele está falando que isso ele já falou na primeira carta, ele está repetindo de novo na segunda carta, para que nós possamos ser exortados, como em cada pregação que nós estamos aqui para exortar, e fala do nosso ânimo sincero. Nós temos que ter um ânimo sincero. Aí ele fala depois: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então aqui ele deixa claro, né, que antigamente os profetas já pregaram para nós, né, e ele fala dos mandamentos também, né, e do Salvador Senhor Jesus Cristo, mediante os apóstolos, né. E aí ele fala aqui no terceiro: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é escarnecedor? É zombador, que ridiculariza alguém ou alguma coisa, né? Sem piedade, sem respeito a Deus, ao próximo, à palavra, né? A Bíblia, né? E aí ele fala: andando segundo as suas próprias concupiscências. E a gente vê que essa palavra de concupiscência, né? A gente vê aqui que é uma palavra que é apetite carnal desordenado de prazeres sexuais. E aí ele diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio da água subsiste. Aqui ele estava falando que tudo foi acabado quando teve o dilúvio da água de Noé ali, e depois tudo de novo, né? Ele fala que voltou a ser tudo novamente, a terra, né? A lua, as estrelas, tudo novamente. E aí ele diz assim: pelas quais coisas pereceu, ou então morreu, o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E aí no 7 ele fala: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perfeição dos homens, aliás, e da perdição dos homens ímpios. Olha que forte isso, né? Que Deus, ele deixou uma promessa, né? Que não iria mais acabar o mundo em águas, e sim em fogo. Por isso que ele fala aqui do fogo, né? Aí no outro ele fala: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja só
só como que é o poder de Deus, né? Para ele um dia pode ter 1000 anos, como 1000 anos pode ter um dia. Aí foi quando ele fala, então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas é longânimo. É longânimo, que quer dizer paciente, né? Pacífico, resignado, né? E aí ele fala para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha a importância do arrependimento, porque se não tiver arrependimento, não tem conserto. Eu sempre me lembro assim, tão forte do arrependimento, de Zaqueu, né? E ele fez tanta coisa errada, né? Ali cobrador de impostos, roubou todo mundo, mas ele se arrependeu, se consertou e foi uma bênção, né? Então nós também estamos aqui para se arrepender. Qualquer coisa que nós fizermos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que estamos errados, pedir perdão para Deus, reconhecer aquilo, né? E se arrepender mesmo, sabe? E aí ele fala, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer, né, morrer, todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo, em santo trato e piedade, né? Piedade é a gente respeito pelas coisas de Deus, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Olha aí, nós temos que aguardar e se apressar para a vinda do Senhor, né? De Deus, né? Em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. E aí ele fala assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha que forte, nos dando esse ensinamento, né, para nós, né, como ele fala aqui, pelo que amados, aguardando, né, estas coisas. Então nós temos que procurar que dele nós sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade, né? Então nós temos que ter, né, essa longanimidade, que é a paciência, né? A longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras a sua própria perdição. Olha que forte. Esses indoutos que ele fala aqui, né, indoutos, né, eu fui pegar o significado da palavra indouto, é que tem pouco saber, semi-estudo, que não é instruído e é ignorante. Mas lá em Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam para poder receber as promessas de Cristo. Olha aí a maravilha de nós se arrepender, a importância, né, que nós temos de se arrepender. E esse inconstantes que ele fala aqui, eu achei muito forte, porque muitas das vezes acontece isso até na igreja, que são pessoas incertas, variável, que não é certo nem é permanente. E é o que a gente tem visto, né, nesses últimos tempos agora, as pessoas justamente desse jeito, incerta e variável, que não
fala que não é certo, nem permanece. E a importância para a nossa salvação é justamente nós sermos permanentes, né? E não sermos incertos e variáveis, né? Que ora está tudo bem, ora faço concerto com Deus, ora não estou nem aí, ora anima para vir para a igreja, ora desanima, ora não cumpre os propósitos que vocês fazem com Deus, as promessas que vocês prometem e não cumprem. Então, essa palavra eu achei muito forte, porque hoje no mundo, nas igrejas, está acontecendo muitas pessoas inconstantes. Eu achei muito forte, sabe? Então, ele fala aqui, né? Entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É muito forte, né? Vós, portanto, amados, sabendo que isto de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, que quer dizer imundo, repugnante, detestável, e decaias da vossa firmeza. Olha que forte, né? Nós já estamos sabendo de antemão que nós estamos ouvindo Deus ensinar, Deus falar, Deus orientar, né? E nós temos que tomar cuidado com esse engano aí, né? Para não se juntar juntamente com aqueles que, se eles perderem a salvação, eles querem que nós perdamos também. Então, nós temos que sempre, sabe, ter os olhos abertos para não entrar em engano, em ilusão, em confiar, sabe? Nós temos que abrir os nossos olhos. E ele fala assim: portanto, vós, portanto, amados, sabendo que isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Aí depois ele fala algo maravilhoso: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Olha que forte, né? Achei muito forte essa orientação, esse ensinamento que Deus nos deu das promessas dele. Então nós temos que olhar para dentro de nós e perguntarmos para Deus, né? Será que nós já alcançamos as nossas promessas com Deus? Será que nós possamos fazer que nem o obreiro Leandro fez? Já dar o testemunho das promessas que Deus tem sobre a vida dele? Porque as promessas existem. Para nós podermos tomarmos posse, nós só temos que obedecer a palavra e fazer o que Deus manda. Se nós estivermos no caminho certo, na obediência, ouvindo a palavra e colocando em prática tudo aquilo que é ensinado e buscar a esse Deus mesmo, nós vamos ser salvos, nós vamos ser abençoados com certeza. Mas se não, nós vamos ter que olhar para dentro de nós e fazer conserto, sabe? Porque a casa do Senhor é um lugar que a gente vem para receber as bênçãos dele, a palavra dele está aqui, ele está falando aos nossos ouvidos, para cada um de nós. Nós estamos recebendo estas promessas, essas maravilhas, né? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Eu estava estudando, ela tem mais de 8.000. E eu lembrei também, nessa pregação que estou fazendo, lá, quando falou lá de Gênesis, né? Aliás, essa daqui eu queria que vocês lessem em casa, com lição de casa, Gênesis 9, do 8 a 16, que também é uma promessa, né? Que é o arco-íris. Eu achei muito lindo, né? A aliança que Deus acabou, né, naquela passagem de falar, né, com Noé, essa promessa que Deus fez, né, com Noé. E ele fez uma promessa de não acabar mais em água, né, no mundo. E ali ficou aquele arco-íris, né. Até estavam falando que esse arco-íris hoje é emblema de pessoas aí que são do mundo, né. Mas a verdade está na Bíblia, isso tudo é bíblico, por isso que eu passei Gênesis 9, de 8 a 16, vocês lêem em casa comunicando, e vocês vão ver que realmente, quando houve o dilúvio, depois Deus deixou essa promessa e apareceu, né, o arco-íris no céu como uma aliança feita, né, essa promessa. Então, que nós possamos guardar no nosso coração, praticar tudo que foi ensinado aqui na palavra, né? Com certeza nós vamos receber todas as promessas que Deus tem
para nós, diante de tudo que nós temos feito até aqui e até agora, né? Se nós praticarmos, com certeza nós vamos ser muito abençoados. Em nome de Jesus, amém? Glória a